Que a graça e a paz do Senhor seja revelada na vida de vocês no dia de hoje. E como é que vocês estão? Sumida, né? No canal, tô aqui sumida. Tô resolvendo umas coisas aí de cursos e tô meio sumida, mas me comprometo, tô me comprometendo aqui a toda semana tá postando um vídeo, tá? Com a nossa meditação, tá certo? Eu tô lendo o livro de Atos, né? Eu vou ler aqui como viviam os convertidos, em Atos 2, capítulo 2, versículo 42. Como viviam os convertidos? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todas à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Né? Aqui fala do convívio naquela época, né? Entre os convertidos. Havia harmonia, união. Sempre tem, né? O problemático, todo lugar tem, todo tempo tem, toda época tem. Mas hoje a gente vê muito. Hoje a gente tem vivido um tempo cristão de comunhão zero, né? As pessoas elas estão pensando em seus próprios interesses, elas estão preocupadas consigo mesma, né? Elas estão preocupadas com seus próprios bem-estar. E às vezes você está aí em alguma instituição, em alguma denominação, e você não se atenta para o seu irmão, para a sua irmã, quem está ali do seu lado, que às vezes está passando por alguma luta, por alguma dificuldade. E a gente não consegue perceber, porque quando a gente se volta para a gente mesmo, a gente não consegue ver a necessidade do outro. Quando a gente está preocupado com a gente mesmo, né? O que tem que imperar é o meu bem-estar. Os demais que corram atrás do seu. Você não vai ficar tomando a carne das pessoas ao seu redor. Mas é nossa obrigação como cristão estender a mão para o nosso próximo, né? Estar ali atento às suas necessidades, sim, é a nossa obrigação como cristão. Você vê que eles repartiam do pão, eles vendiam aquilo que tinha para ajudar o seu próximo. Então, assim, hoje a gente vê muito dentro das igrejas, todo mundo preocupado consigo mesmo, né? Ninguém está preocupado com o próximo. E a gente sabe que, assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente precisa se unir. Nós cristãos, nascidos de Deus, precisamos nos unir. Nos unir em oração, nos unir em comunhão, nos unir em unidade, para a gente estar um ajudando o outro e ajudando aquele que ainda está fraco na fé, que ainda está desanimado, sabe? Que as lutas ainda sufocam, ainda prende essas pessoas. Então, assim, a gente tem que viver atento. A gente tem que viver atento, porque eu aprendi que quando a gente cuida de alguém, Deus ele cuida da gente. Deus ele cuida dos nossos, né? Então, assim, a gente precisa se atentar para isso, para o nosso próximo. O que a gente tem dado para o nosso próximo? A gente tem refletido na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no curso, na faculdade. Você tem refletido o Deus que você diz servir, que você diz carregar dentro de você? Você precisa parar para pensar nisso. Então a gente precisa viver em comunhão. A gente precisa estar atenta à necessidade do nosso próximo, quem está ali perto da gente. Às vezes tem uma mãe ali sofrendo com o filho, uma esposa sofrendo com o marido. Às vezes tem ali uma jovem sofrendo com os pais, com um namorado abusivo, um noivo abusivo, um esposo abusivo. E você está fazendo o que para ajudar essas pessoas?
Para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, para você mesmo. Olha para as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta. A gente não tem que ter o Espírito de Deus dentro da gente para guardar ele aqui dentro. Não. A gente tem o Espírito para a gente passar para as pessoas que não têm. Então eu queria deixar essa reflexão com vocês, tá certo? Então assim, vamos parar, vamos meditar. O que a gente tem sido? Qual tipo de cristão você quer ser? Aquele cristão que as pessoas olham e admiram, né? Não que a gente seja melhor do que ninguém, mas eu aprendi que o testemunho ele fala muito mais do que palavras. O testemunho ele faz você arrastar multidões em silêncio. Então assim, vamos parar, refletir. Que tipo de cristão você quer ser? Aquele cristão que só tá ali batendo ponto, né? Chega na igreja, chega no culto, assiste o culto, vai embora e pronto. Né? O seu papel é esse. Não, o seu papel não é esse. Cristão nascido de Deus, o papel dele não é esquentar banco de igreja. O papel do cristão nascido de Deus é se manter na fé e levar os fracos na fé a se manterem na fé. A ajudar. Seja de qual for a maneira, através de uma oração, através de você parar, dar atenção, né? Hoje que a gente mais vê crente mal educado, crente emburrado, de tromba, de cara fechada, de cara amarrada, passa, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não dá uma paz, não fala com você, mas tá lá louvando a Deus, né? Então assim, a vida com Deus é um conjunto. A vida com Deus não é só você botar a Bíblia debaixo do braço, ir pro seu culto, terminar a reunião e ir embora. Não. A vida com Deus, ela é um conjunto. Pense nisso, tá certo? Eu declaro na sua vida paz, alegria, saúde, união, unidade, prosperidade. E você que quer oração por um familiar que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, está enfermo, está acamado, coloca o nome dele aí no comentário, tá? Não precisa colocar o nome da sua família toda. Se você colocar o nome da pessoa e família, eu vou estar orando, tá certo? E declaro na vida de vocês que a graça do Senhor seja revelada para vocês, tá certo? Um abraço e até o próximo.